Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa 7ª aula e última aula do nosso curso Como Lidar com as Emoções, sobre inteligência emocional. Olha só, chegamos na reta final aí do nosso curso, da nossa jornada. E aí, você conseguiu aprender algumas coisas? Eu espero que você tenha aprendido a maioria das coisas. Se você ainda não conseguiu entender toda a mensagem que eu transmiti aqui para você, volte um pouquinho às aulas. Vamos deixar essas aulas liberadas ainda até o dia 20. Você ainda tem aí praticamente 2 dias, né? E aí até às 19 horas do dia 20 você vai ter essa aula liberada ainda. Todas as 6 aulas vão ficar liberadas e essa 7ª aula que eu tô fazendo agora também. E hoje nós vamos aprender sobre como ter a paz, como se manter em paz, como viver em um estado de paz. Mas antes, eu não posso deixar de relembrar a aula 6. Para você que já assistiu a aula 6, vamos relembrar para fixar bastante aí na mente. Se você quiser, é muito importante você pegar papel e caneta e você já começar a fazer algumas anotações. Por quê? Porque assim você relembra, quando você quiser, você vai lá, dá uma lida e aí você consegue captar melhor, tá bom? Vamos lá, aula 6. O que nós aprendemos na aula 6? Reconheça que qual que é o seu sofrimento psicológico, nós falamos isso, você precisa analisar para você entender, reconhecer e realmente analisar qual é o seu sofrimento psicológico, para você poder dar o primeiro passo para poder acabar com esse sofrimento psicológico. Se você não reconhecer o seu sofrimento, você não se liberta dele, porque nós não conseguimos resolver um problema que nós não conhecemos. Então, é de fundamental importância que você conheça qual é o sofrimento psicológico que você tem, o que é que está te atormentando, qual que é o grau desse sofrimento, o que é que te faz ficar ali remoendo os pensamentos. Precisa reconhecer isso. Busque a causa e perceba qual é a história que a sua mente está contando. Pergunte o que a mente está pensando que está gerando essas emoções. Essa pergunta é de fundamental importância sempre. O que é que a sua mente está contando para você que está gerando aquela emoção? Então, sentiu ansiedade? O que será que a minha mente está pensando agora? Por que senti ansiedade? Ai, tô com raiva. O que passou pela mente? Nossa, que tristeza. O que está passando pela mente? Então, busque a causa. Fique atenta nos pensamentos. Permaneça presente. Você permanecer presente não é você é você não se deixar levar por pensamentos aleatórios, pensamentos de qualquer forma, pensamentos que vêm e vão. Permanecer presente é não deixar os pensamentos te dominar. Permanecer presente é estar focado naquilo que você está fazendo no momento. Permanecer presente é muitas vezes quando você precisar de pensar em alguma coisa do futuro, você não se demorar nele. Aí dessa forma você vai pensar aquilo que você precisa, vai fazer os seus planos, né? Vai analisar o que você precisa e vai voltar a estar presente. Vai analisar algo do passado, aquilo que você precisa entender, vai voltar a estar presente. Então o estado de presença vai fazer com que você não fique ali perdido naqueles pensamentos que são automáticos. Então perceba que só existe o agora. Nós só temos o presente. E o presente, o nome já diz, é um presente do nosso Deus, né? Todo dia a gente ganha esse presente. Sobre observar os pensamentos, observar o sofrimento, né? Olha para isso como se você estivesse fora. Lembra que nós falamos isso? Você não consegue estar dentro de uma caixa e analisar a caixa toda ao mesmo tempo. Então, você precisa estar como se fosse de fora, analisando aquele pensamento, aquela emoção. Observe o medo, observe a ansiedade em você, que está passando por você. Observe os seus desconfortos, inseguranças, eles estão agindo em você, mas eles não são você. Então, analise isso como se você estivesse de fora. E aí você vai conseguir realmente entender melhor o que está acontecendo. Não sinta raiva da emoção negativa, nós vimos isso ontem, porque se você sentir raiva daquelas emoções negativas, você vai alimentar a emoção negativa, porque a emoção negativa se alimenta de mais negatividade. Sofrimento se alimenta
de mais sofrimento. E a última parte aqui que eu quero falar da aula que a gente aprendeu ontem é: as pessoas conseguem sentir o nosso estado emocional, aquela energia negativa. Então, assim como as pessoas sentem a nossa, a gente também sente de outras pessoas. E isso, se a gente optar por conviver muito com pessoas que têm o mesmo nível de emoção negativa, isso vai alimentar mais ainda as nossas emoções negativas que venha a ter, entende? Então, realmente é bom substituir os pensamentos para que a emoção seja outra emoção, uma nova emoção, para que você não fique alimentando emoções negativas com mais pensamentos negativos, tá bom? E agora nós vamos para a aula de hoje, como viver em um estado de paz. Talvez você pode já ter se perguntado assim muitas vezes: por que eu não consigo sentir a paz? Por que parece que o mundo está contra mim? Por que às vezes parece que tudo dá errado para mim? Por que será que eu não consigo confiar nas pessoas? Por que tenho tantos problemas na vida? Essas perguntas podem ficar girando na sua mente por várias etapas da sua vida, por vários anos da sua vida, e você não sabe por quê, mas realmente é porque você está com as emoções negativas, com esses pensamentos gerando emoções negativas. E não é que a vida está contra você, a vida é sempre ao seu favor, porque a vida é a porção de Deus em nós. Só que nós escolhemos ficar presos no pensamento. E esse ciclo vicioso de pensamentos é o que vai fazer com que você fique achando que as coisas não estão boas para você, não dão certo para você e que você não consegue sentir a paz. Por quê? Porque os pensamentos negativos não trazem a paz. Na realidade, as emoções negativas roubam a paz, né? A partir do momento que você começa a perceber as emoções negativas, você para de se identificar com elas. Por quê? Porque você não dá asas para os pensamentos negativos. Então, se você analisa como se estivesse de fora, quando você percebe as emoções negativas, você já fala: opa, que é essa emoção aqui, tá querendo tomar conta de mim? Então, automaticamente, com o passar do tempo, se você for criando um hábito disso, vai chegar uma hora que você não vai mais ficar dando atenção a essas emoções negativas e nem pensando todos os pensamentos que são negativos. E aí você consegue ter mais emoções positivas, cada vez mais emoções positivas. Por quê? Porque você está bloqueando aquilo que é negativo. Não seria bloqueando, mas substituindo. Porque quando você olha uma emoção negativa em você, você pensa: não quero que essa domine. Quando você vê que veio o pensamento negativo, talvez ali mesmo no pensamento você já consegue ter o controle para não deixar se tornar uma emoção. Então isso vai ficando mais simples para você agir conforme o tempo vai passando, e aí você consegue realmente aumentar emoções positivas. E isso vai se tornando uma bênção na sua vida. E aí as emoções negativas não ficam mais determinando a sua vida e coordenando a sua vida. E se você tiver a mente mais silenciada, ou seja, a mente mais no momento presente, aí você vai conseguir desenvolver um bem-estar que é do seu ser natural. O seu ser natural tem emoções positivas com naturalidade já. O seu ser natural já é alegria, já é amor, já é paz, já é bondade. E assim, quanto mais emoções negativas você consegue substituir, mais emoções positivas você tiver, mais você vai conseguir alimentar emoções positivas. Isso vai fazer o quê? Que você desenvolva o estado natural do ser, que é realmente o que nós queremos, que é a paz, que é o amor e que é a felicidade. Nós podemos identificar esse estado natural do nosso ser como se fosse um oceano. O oceano, ele tem, se você olha, né, muita água. E quando vem um vento muito forte, o que acontece? Acontece ondas na parte superficial do oceano. E essas ondas não é o oceano todo, porque lá no profundo do oceano permanece tudo em paz, em calma, em serenidade.
O que tem de agitação, de ondas, é na parte de cima, na parte de fora, na parte externa. Mas o fundo do oceano, ele permanece em paz. E se nós fôssemos nos comparar com o oceano, nós estamos nos identificando como essas ondas que estão expostas às coisas externas, ou nós podemos nos comparar com o fundo do oceano, que está em paz e serenidade, mesmo que aconteça a ventania, as tempestades. Então, eu vou aqui colocar para você, vou fazer uma imagem aqui, tá? Vamos lá, vamos fazer uma imagem para você poder entender um pouquinho sobre o que eu estou falando para você. Olha só. Aqui, ó, vou desenhar para vocês, tá bom? Aqui em cima é a parte externa do oceano. Só aqui você vê muita água. E aqui embaixo tem a profundidade do oceano. E nessa profundidade aqui, mesmo que venham os ventos, isso daqui vai permanecer calmo, tranquilo e sereno. Aqui é a parte externa do oceano, que faz parte do oceano. Mas essas ondas, elas não são o oceano. Essas ondas, elas se agitam por conta do vento. Mas essas ondas não é todo o oceano. A parte interna permanece em paz. Permanece em paz. Se você parar para analisar, por algumas vezes na nossa vida, quem sabe na maioria das vezes, a gente tem a tendência de pensar que nós somos as ondas da vida, as tempestades da vida. E nós não conseguimos analisar o quão profundo é o nosso ser e o quanto a nossa vida interior que está dentro de nós, ela é calmaria. Por quê? Porque às vezes a gente fica preso nas ondas, nas tempestades, nos vendavais, nos problemas da vida, nas frustrações, naquilo que nos causa tristeza, nas mágoas, nas rejeições. E aí nós deixamos de sentir aquele estado natural do ser, que é calma, serenidade, o tempo todo. É a vida de Deus em nós. E a gente fica meio que movido pelas circunstâncias externas. O que está acontecendo? Dependendo do que acontecer, eu fico bem. Dependendo do que acontecer, eu vou estressar. Dependendo do que acontecer, eu realmente tenho motivos para ficar feliz. Mas se não vier circunstâncias de fora que me façam feliz, então eu não estou feliz. Isso é se identificar com ondas. Isso é não enxergar o seu estado natural do ser. A maioria das pessoas hoje, elas vivem reagindo de acordo com as situações externas. E aí, aquilo que as pessoas falam, entra dentro de você. Aquilo que você vê, entra dentro de você. Aquilo que fica rodando no seu pensamento, faz morada em você. E aí você fica reagindo de acordo com os acontecimentos. Mas você não é os acontecimentos. Os acontecimentos passam por você. Assim como as ondas passam para lá e para cá em cima do oceano, assim como o vento vem e bate para lá e para cá no oceano. Então, qual seria a forma certa de reagir? Quando você entende que você não é a emoção, você entende que você é calmaria, você entende que você é a paz, e você entende que as coisas externas só passam por você. Você entende que muitas emoções vêm e elas são de passagem. Nós já comentamos aqui que nós não vamos viver sem emoções, mas nós vamos entender cada vez mais que as emoções não é a gente. Nós vamos entender cada vez mais que nós somos um ser que é porção da vida de Deus.
E que tudo o mais que é sofrimento vai passar. Só está passando. E aí você entende que as ondas só fazem parte do oceano, mas as ondas não é o oceano. Aí você olha para os desafios da vida e diz assim: nossa, quanta turbulência hoje! Mas eu não sou turbulência. A turbulência só está passando. E a turbulência vai passar. Isso é enxergar o que você é na realidade. Um ser maravilhoso criado por Deus, com a vida do próprio Deus. Essa é a vida. Agora, se você não tiver consciência desse estado natural do ser, você fica como se fosse as ondas, né? Ora tem vento, ora não tem, ora tem chuva, ora não tem, ora você tá A, ora você tá B, ora você tá pra cima, ora você tá pra baixo. Sabe? A gente tem uma frase que ouve muito que é assim, ó: a vida é cheia de altos e baixos. Pode até ter altos e baixos que passem pela sua vida, mas a vida nunca é alto e baixo. A vida em si, que é aquele estado natural do ser, é sempre tranquilidade, alegria e paz. E pode vir altos e baixos na sua vida, mas são como as ondas do oceano. Está no exterior. Os altos e baixos da vida vêm do exterior. Vem da sua parte externa. Vem das situações que acontecem. Vem das coisas que você ouve, que você vê. E aí, se você não estiver atento aos pensamentos, isso vai se tornar uma emoção. E você vai ficar como se você fizesse parte dessa emoção se você não estiver atenta a esses pensamentos para substituí-los. Então, se você se percebe sendo um estado natural da vida, as emoções não ficam no controle. É a vida que fica no controle sempre. É a vida. Mas se você não tiver percepção de quem você é, você vai perceber sempre que as emoções ficam ligadas no seu corpo, coladas no seu corpo. E você não consegue enxergar separação. Ah, isso aqui sou eu, aquilo ali é a emoção. É algo que veio de fora. É algo que eu interpretei com a minha mente, eu interpretei assim, então eu senti assim. É isso que você tem que separar. Que você não é essa interpretação, essa emoção. Todas as emoções negativas, ela surge porque você não percebe que você está em um nível profundo de ser. Você não percebe que você é um nível profundo de vida. É por isso que essas emoções negativas, elas surgem com mais facilidade, porque você dá asa para os pensamentos. Quando os pensamentos conduzem a sua vida, é porque você não está conectado com a vida. Você acaba escolhendo se conectar com as coisas externas que você vê, que você ouve, que você presencia, as situações. Você fica mais conectado com situações do que com a vida que está em ti. Ou que é você mesmo, a vida do próprio Deus em você. Não sei se você lembra que eu expliquei para você que Deus criou o Adão e depois Deus soprou a vida no Adão. E foi essa vida com a junção do corpo que Deus criou que se tornou uma alma vivente. Então, todos nós somos almas viventes. Nós não temos uma alma que fica vagueando, isso não existe, isso não é bíblico. O fato de nós sermos uma alma vivente significa que Deus criou o nosso corpo e nós temos vida nesse corpo. E aí quando uma pessoa morre, a Bíblia diz assim, ó, no livro de Eclesiastes, que o corpo ele volta ao pó como era. Porque o nosso corpo é pó, né? Deus criou o ser humano de pó, água, é barro. Volta ao pó e a vida volta a Deus, que deu. É assim que fala a Bíblia. Essa vida. Você é essa vida. Você não é emoção e nem pensamento. Você é filho amado de Deus, porção da vida dele. Ele que te deu a vida, porque é ele que tem porção dele.
Ele te deu. Quando os pensamentos conduzem a sua vida é porque você não está conectado com a vida. Quando você percebe todo dia que você é parte desse Deus, então as ondas agitadas não tomam conta do seu ser. As ondas agitadas, você percebe que são apenas ondas. As situações que vêm na sua vida, que acontecem, você percebe que não é a sua vida, mas é apenas situações que vieram de fora. E aí você decide como você vai lidar com elas. Se você não viver atento para essa realidade, você vai estar o tempo todo inseguro. E nessa insegurança você fica perturbado. Ai, será que a onda vem? Será que não vem? Será que chove? Será que não chove? Será que dá tempestade? Será que não dá? Será que vai acontecer essa situação? Será que não? Será que vai isso? Será que aquilo? É assim, quando desconecta dessa vida, que é o próprio estado natural do ser, fica inseguro. Agora, se você fica conectado nesse estado natural do ser, por que você vai ter raiva se você é alegria? Por que você vai ter ciúme se você já é completo de amor? Por quê? Por que você vai ter mágoas se você é paz? Não existe um porquê. O ciúme é medo de perder alguém. Você tem medo de perder alguém para outra pessoa. A inveja é medo de você não alcançar aquilo que o outro alcançou. Os sentimentos negativos, eles terminam sendo medo. Ciúme, medo de perder alguém para outra pessoa. Inveja, medo de não alcançar aquilo que o outro alcançou. Ressentimento, medo de não ser valorizado por alguém. E você se sente desvalorizado. E aí você ressente aquilo e fica sentindo novamente, ressentindo. Então, até quando tem uma oportunidade de você conversar com alguém que você não aceita aquilo que o outro falou, porque é diferente daquilo que você acha, você já desenvolve uma frustração. Por quê? Porque isso está na sua crença. Aquilo que você acredita, se o outro discorda, você se frustra. Se você não perceber que você é a vida, que você tem um estado natural de ser, se você não estiver conectado a isso, realmente você vai se frustrar, até mesmo se alguém for contra alguma coisa que você disse. Porque aí você vai achar que é você que está certo, que o outro está errado, e causa frustrações. Isso daí, você se sente confrontado. E quando você se sente confrontado, você fica com um certo tipo de medo de não ser respeitado. Mesmo que seja inconsciente isso. Você se sente desrespeitado. Isso acontece porque você continua aceitando os pensamentos que vai formando crenças. Crenças. Eu acredito assim, eu acho isso, eu acho aquilo. E vai formando como se fosse você, e as crenças não é você. Você é porção da vida de Deus. E eu também. Então, enquanto você não entender que você é porção da vida de Deus, você vai se sentir menor do que as outras pessoas. Com muita facilidade. Agora, quando você entender que todos os seres humanos, o que é todos os seres humanos? Quando você entender que todos os seres humanos é essa porção da vida do Criador, você vai chegar à conclusão de que todos são iguais. Você não vai se sentir menor do que ninguém. É por isso que Deus, ele trata todos de modo igual, e é por isso que Deus ama todos de modo igual, e é por isso que Deus enxerga todos de modo igual. Porque todas as pessoas são criaturas dele. Ele criou o corpo de todas as pessoas e é ele que deu vida para todas as pessoas. Então, para Deus, todos são iguais. Só que para o ser humano, não é assim, infelizmente. Infelizmente. Os seres humanos, eles
realmente querem... Opa, a câmera balançou, desculpa. Os seres humanos, eles realmente querem fazer diferença entre A e B, entre fulano de tal e ciclano. Para Deus não é assim. Quando você entender o estado natural do ser, você vai ver que não tem condição para ser diferente. Porque se um tem uma altura, o outro tem outra altura, um é rico, o outro é pobre, um é criança, outro é adulto, não tem essa divisão. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Somos criaturas de Deus, com a vida de Deus. E aí, no mundo das formas, as coisas mudam, né? O mundo está em constante mudança e os seres humanos continuam fazendo mudanças no mundo, porque no mundo das formas as coisas mudam, mas no mundo natural do estado natural do ser é sempre igual. Por quê? Porque Deus não muda. Então, aquilo que é do estado natural do ser não muda. A paz continua sendo paz, o amor continua sendo amor, mesmo que exista tempestades. Mesmo que exista tempestades. Porque a vida não muda. A vida não muda. A vida que está em você não muda. As situações da vida podem mudar, mas são situações e não você. Não é a vida que está mudando, é a situação que passa pela vida. O estado natural do ser é amor. Deus é amor, Deus é luz, Deus é vida. E isso não muda. Deus continua sendo amor, Ele continua sendo luz, continua sendo vida, continua habitando em você. E se você está em constante vibração com as emoções, é porque você está dependente das circunstâncias externas. Você está dependente de situações que acontecem no seu redor se você estiver realmente em variação de emoção o tempo todo. Ora bem, ora não, ora sim, ora assado, ora... né? E vou fixar esse ponto aqui para vocês. Não estou dizendo daquelas situações que eu já comentei, né? Quando se perde um ente querido, quando se tem uma separação conjugal, quando tem algo doloroso, você vai sentir e vai entender que aquele sentimento é passageiro e você vai ter o seu momento de você passar por aquilo entendendo que aquilo está passando. E é sem desespero, sem depressão. É dessa forma, porque você entende que a situação não é você. E você passa pela situação. Somente passa. Se você não quer emoção negativa, então o caminho é entender que você é porção da vida de Deus. Tô focando muito nisso, né? Porque é a realidade. Se você não quer emoção negativa, você tem que entender quem você realmente é para você permanecer no estado natural do ser que você realmente é. E aí você vai entender que todas as situações são passageiras. E o que faz você entender isso é você não ficar acolhendo tudo que é pensamento automático como se eles fossem reais. Então, o que faz você entender isso é entender que os pensamentos automáticos, eles giram em torno de sofrimento, de ansiedade. Os pensamentos automáticos, eles giram em torno dos conflitos. Se você entender que você não deve ficar acolhendo tudo isso do pensamento e achando que isso está na minha mente, tem que ficar aqui. Não, não tem que ficar. Você simplesmente precisa olhar, enxergar, entender aquilo e trocar. Mudar o pensamento, porque ele quer ficar preso nas preocupações, o pensamento. Ele quer se prender, porque o pensamento negativo se alimenta de mais coisas negativas. Então, ele quer ficar preso nos problemas. Ele quer ficar preso nas situações que são tristes, sofrimentos, que são angústias.
para se alimentar disso. Então, entenda que você é oceano com ondas, mas você não são as ondas, você não é a onda. Só é um oceano que tem essas ondas. Você não é a situação da sua vida. Você é simplesmente alguém que passa por essa situação. Os pensamentos constantes, eles são causados por nossos desconfortos mentais e os pensamentos não conseguem encontrar solução para o sofrimento emocional. Não consegue. Sabe por que não consegue? Porque o pensamento que tem sofrimento emocional se alimenta de mais sofrimento emocional. O seu pensamento não consegue encontrar solução para as emoções negativas. Esses pensamentos automáticos que ficam girando. Não encontra solução. Para você encontrar solução, você precisa usar o pensamento para entender quem é você. Você precisa usar o seu pensamento para você conseguir entender que você é porção da vida de Deus e que você não está aí nessa mente girando no automático, nesse vício que tem no cérebro. E aí realmente esses pensamentos constantes vai ser a causa dos nossos desconfortos. Esses pensamentos automáticos não vão solucionar problemas, não vão. Então reconheça que você é um estado natural do ser. É por isso que muitas vezes tem pessoas que sentem um vazio, sabe? Interior. Parece que nada preenche e aí começam a buscar preenchimento. Prazeres físicos, né? Coisas de fora, coisas externas, situações que são prazeres momentâneos. Para preencher aquilo que está vazio. Mas tem uma frase que diz assim: todas as pessoas têm dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus. Porque é só Deus que pode preencher esse vazio. É só Deus. E as pessoas buscam preencher com coisas, com situações, para ver se traz felicidade, paz. E aí as pessoas buscam essas situações de prazeres e o que acontece? São passageiras. Assim como as circunstâncias da vida passam, as situações passam, o exterior passa, né? As coisas que estão no seu exterior. E aí depois que passa, você precisa de mais. Por quê? Porque a mente diz que para você ser feliz e ter paz, você precisa dessas coisas. E aí quando essas coisas passam, tenta buscar mais. E você fica preso. Fica preso nas circunstâncias para ser feliz. E quem depende de circunstâncias para ser feliz, se torna escravo delas. Você é escravo? Se você depender de circunstâncias para ser feliz, você se torna escravo das circunstâncias. Quando você encontrar essa fonte da vida abundante em você, você vai ver que as outras coisas, elas serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. Busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. E se você ler lá antes de Mateus 6, verso 33, lá vai estar explicando sobre essas coisas que a gente fica buscando, que é comida, que é roupa, que é calçado, essas coisas, né? Que a gente busca materialmente, elas são secundárias. Porque se a gente busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Então, quando a gente busca esse estado do ser, que é a vida em Cristo, a vida com Cristo, entendendo que a gente é essa porção da vida, a gente entende que as outras coisas são secundárias. E a gente fica separado delas, entendendo que elas são coisas que passam pela nossa vida. E que realmente podemos precisar delas, né? Do dinheiro, podemos precisar da casa, podemos precisar das roupas, podemos precisar das coisas. Mas nós não somos as coisas. E que se vez ou outra a gente não tiver uma coisa ou outra, a gente não vai se entristecer. Porque as coisas não é nós. O segredo para ter a paz é viver nesse momento presente, não ficar preso em pensamento de passado e nem do futuro.
E isso é possível se você não ficar preso nos pensamentos automáticos e você analisar de fora que esses pensamentos automáticos estão na sua cabeça. Aí você silencia a voz na cabeça, você silencia esses pensamentos automáticos. E aí, quando você silencia isso, você realmente enxerga quem você é. Você fica em paz. Se você viver limitado por esse pensamento automático girando o tempo todo, você não vai enxergar o banquete que existe na vida. A vida é um banquete. E muita gente está restrito, assim, colocando barreiras para não enxergar isso, preso em pensamentos. E a gente fica meio que dependendo de circunstâncias para ser feliz. Ah, eu vou ser feliz quando tiver isso. Eu vou ser feliz quando solucionar o relacionamento. Eu vou ser feliz quando solucionar um problema financeiro. Eu vou ser feliz quando isso, quando aquilo. E a felicidade fica sempre lá no futuro. Não é lá que tem felicidade. Não é lá que tem a paz. É aqui e agora. O seu estado natural do ser é aqui e agora. Aqui e agora. E você permanecer assim como você está, não está te trazendo felicidade. Porque se tivesse trazendo felicidade, você não estaria sofrendo com nada. Então, permanecer nesse estado é pedir que quer permanecer no sofrimento. E perceba que não existe erro em você. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou todo errado. Não é que existe erro em você. O erro está nos pensamentos que não param, que não é você os pensamentos. Entende? E se o pensamento diz assim, se você mudar, você não vai ter mais o seu rótulo. É como se fosse assim, né? Se você mudar, você vai abrir mão da sua identidade. Então não mude. É isso que o pensamento fala. Mas se você permanece sem mudança, com essa identidade, você permanece sofrendo. Não é o que você quer. Então esse estado em que você está vivendo não está bom, porque você está sofrendo. Então, se você quer a felicidade, você precisa realmente enxergar outro estado, que é o estado natural do ser. A chance de você mudar o seu estado atual está na proporção de não fugir da mudança. Então, você quer mudar o estado seu atual? Então, não fuja de mudança. Às vezes, as pessoas não querem mudar porque mudança parece uma coisa assim, um pouquinho incerta, né? Insegura, né? Pois é. Se você não quer mudar porque é inseguro, e o que você está vivendo? É segurança? É alegria? É paz? Então se abra para o novo. O livro de Isaías, capítulo 43, verso 19. Diz assim, eis que eu faço coisa nova. Palavra de Deus. Eis que eu faço coisa nova. É palavra de Deus, mas você está aceitando as coisas novas que Deus está te oferecendo? Essa vida nova, que não é presa em pensamento e não é presa em emoção. Você, mesmo que tenha medo do novo porque é algo desconhecido, agora você entendeu que onde você está te fazendo sofrer. Então, se aquilo que você já conhece, que é natural para você, não está resolvendo nada dos seus problemas, então o que é que vai te trazer paz? É impossível você continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultado diferente. Isso é loucura. Continuar fazendo as mesmas coisas, mas querer resultados diferentes. Para você ter resultados diferentes, você precisa agir diferente. E agora você conseguiu enxergar um pouquinho mais abertamente que ser diferente é escolher diferente, para pensar diferente, para ter emoção diferente. E aí você vai agir diferente. Eu quero dizer para vocês
que essas 6 aulas que nós tivemos foi só um pedacinho daquilo que vocês vão ter no nosso Clube das Emoções. O Clube das Emoções, ele será criado com muito carinho, para você poder ter o ano inteiro, toda semana, aulas como esta. Aulas de aprendizado, aulas de desenvolvimento pessoal, aulas de crescimento para a sua vida, aulas de desenvolvimento na inteligência emocional. E aí você vai poder aprender sobre as finanças, você vai aprender como lidar com familiares, como lidar no seu trabalho, você vai aprender como que você faz para você desenvolver o dia a dia em paz e muito mais. E assim que for liberado o link, eu vou colocar para vocês no grupo, tá bom? Se vocês tiverem o interesse de fazer parte desse Clube das Emoções, você vai receber vídeos toda semana com aulas diferentes. E eu vou dar para você de brinde, para você que entrar no clube, eu vou dar para você de brinde um e-book de todas essas 7 aulas aqui. Eu falei 6 aulas, né? Mas eu fiz uma aula bônus, que é a 7ª. Eu vou dar um e-book de todas essas 7 aulas para você. E aí você vai poder rever, vai poder reler, vai poder passar para alguém que você ama. Então, convide as pessoas também para fazer parte desse Clube das Emoções. Você só vai ter a ganhar e, com certeza, você vai ter na sua vida um investimento tal que vai trazer uma grande transformação para a sua vida. Comece a comemorar. A partir de hoje, você já é renovado. Então, um grande abraço para vocês. Foi muito bom participar com vocês de todas essas aulas. Fiquei muito feliz com as visualizações de vocês dessas aulas aqui, porque vocês visualizaram, estiveram me ouvindo. Muita gratidão por ter recebido essas mensagens, tá bom? Fique de olho no grupo do WhatsApp, que eu vou liberar o link para vocês lá assim que tiver prontinho o Clube das Emoções. Um grande beijo, um grande abraço e fique com Deus. E até lá no Clube das Emoções.